No dia 5 de julho de 2014, o exército ucraniano entrou na cidade de Slavianka, no leste da Rússia, e obrigou toda a população a se dirigir para a Praça Lenin, onde, diante de todo mundo, eles promoveram a crucificação de um garoto de apenas 3 anos de idade, que era filho de um militante pró-Rússia. O fato foi narrado por uma moradora local, a principal rede de TV aberta da Rússia, e provocou uma grande comoção social. A jornalista Olga Yorkova, alguns dias depois, foi até a cidade de Slavianka para levantar mais informações mais detalhadas sobre o acontecido. E qual a sua surpresa quando, ao chegar na cidade, descobriu que lá não existe a tal Praça Lenin. E mais, descobriu que essa história nunca havia acontecido. Na verdade, a história foi inventada por um militante pró-Rússia, e o depoimento, esse relato, esse testemunho foi dado pela esposa dele, que treinou adequadamente para narrar essa história absolutamente inverídica, com a intenção de mobilizar a opinião geral contra a libertação da Ucrânia. Ou seja, para desenvolver na população uma espécie de desconfiança, de ódio em relação ao próprio exército ucraniano e um sentimento de confiar mais na proteção da Rússia. Isso não é novidade, isso já havia acontecido em 1990, quando o presidente dos Estados Unidos contratou uma agência de propaganda para idealizar uma campanha que facilitasse a aprovação da guerra no Iraque. E essa agência, então, idealizou um plano que deu um resultado extraordinário, se é que essa palavra se aplica. Treinaram adequadamente uma garota de 13 anos para, diante do Congresso americano, narrar uma história evidentemente falsa de que o exército iraquiano estava pegando crianças nas maternidades, pegando bebês nas maternidades, bebês recém-nascidos, e jogando esses bebês no lixo e deixando-os morrerem à míngua. Isso provocou uma reação tremenda na sociedade americana e no próprio Congresso, e assim foi fácil então conseguir autorização para a guerra do Iraque, que resultou naquilo que a gente conhece, com a invasão militar seguida da morte de Saddam Hussein. O que ninguém sabia é que por trás disso havia o interesse tanto dos fabricantes de armas quanto das companhias petrolíferas dos Estados Unidos, que estavam interessadas em manter o controle sobre esse recurso, que é muito rico naquela região. Recentemente nós tivemos também em Mianmar uma situação parecida, já usando o WhatsApp, quando militantes contrários à etnia Rohingya, que não querem a etnia Rohingya no país, quando eles produziram vídeos usando imagens antigas, de vídeos antigos associados totalmente fora de contexto, associando com informações atuais totalmente distorcidas da realidade, e juntando tudo isso conseguiram produzir um material de vídeo que, divulgado pelo WhatsApp, despertou uma reação de violência da população local contra a comunidade Rohingya, que é a minoria naquele país, de tal modo que os Rohingyas tiveram que fugir para Bangladesh para fugir à violência que se instaurou contra eles. Mais de 600 mil pessoas, fala-se em que até 800 mil pessoas tiveram que se refugiar em Bangladesh para fugir da ira que se desenvolveu contra a comunidade Rohingya, inclusive com muitos casos de violência e até de morte. Portanto, nós estamos diante de um fenômeno social que é grave e que precisa ser compreendido para que a gente não seja tão facilmente manipulado. Os profissionais da área de comunicação digital, eles dizem que nós estamos vivendo, colocando em risco a nossa própria civilização, na medida em que determinados atos de comunicação podem colocar por terra os pilares tão importantes como, por exemplo, a democracia. E hoje, no Brasil já ficou comprovado também casos de manipulação do caderno que se propunha trabalhar a questão da homofobia nas escolas, e que maldosamente alguns deputados e algumas pessoas ligadas a movimentos religiosos associaram como sendo o kit gay, e que recentemente mesmo a imprensa oficial já desmentiu tudo isso, mostrando que não passou de uma grande armação para mexer com a opinião pública. Esse tipo de mensagem tem sido batizado recentemente como fake news, e o grande problema é que com as tecnologias modernas, em especial com a tecnologia de WhatsApp, uma mensagem dessa ela é compartilhada milhões de vezes em questão de minutos e é capaz de provocar um estrago sem precedentes. Na Índia, recentemente, aconteceram 15 linchamentos causados por mensagens de WhatsApp falsas.
Então nós estamos diante de um fenômeno social que é extremamente grave, que é muito perigoso e nós precisamos aprender a lidar com ele. Através dos enormes bancos de dados que tem hoje disponíveis em Facebook, Google, WhatsApp e outras mídias digitais que nós temos por aí, a quantidade de informações de cada cidadão é tão grande que é possível traçar o perfil psicológico de cada cidadão e juntar por afinidade, formando verdadeiros grupos, criando o que eles chamam de bolha informacional. Dentro de um grupo desse é possível você criar a informação exata, a mensagem exata para tocar aquelas pessoas, mexer com o sentimento delas e conseguir determinadas reações planejadas com determinado objetivo. E, mediante divulgação de mensagens, onde você pega uma determinada imagem que às vezes é até verdadeira ou pode ser falsa e associa com outra informação que pode ser verdadeira ou pode ser falsa, mas junta isso, cria um contexto diferente e consegue que as pessoas todas comecem a compartilhar e conversar sobre isso dentro da sua bolha, criando um clima absolutamente favorável a determinadas formas de pensamento. Então é preciso tomar muito cuidado quando a gente recebe uma mensagem, é preciso estabelecer um olhar mais crítico sobre ela, principalmente se essa mensagem vem carregada de um forte elemento valorativo no campo da moral, ou no campo dos preconceitos que nós temos enquanto sociedade, ou no fator emocional, apelando para a nossa emoção. É preciso fazer uma pesquisa, avaliar se aquilo é procedente, é preciso analisar como é que a ciência e a filosofia estão discutindo essas questões, que estudos já existem sedimentados nessa área, para que a gente formule um entendimento sem nos deixarmos influenciar pelos preconceitos correntes na sociedade. Às vezes sem perceber, às vezes só de lendo as notícias e dizendo não vou me preocupar com isso, não me interessa, não quero saber, esse assunto não me diz respeito. Nós não percebemos que isso vai sendo acumulado no nosso inconsciente e formando uma consciência de fundo favorável a entendimentos equivocados. Há 2000 anos atrás nós tivemos o julgamento mais importante da história e naquela época os fariseus usaram de subterfúgios, de informações distorcidas para convencer a sociedade judia da sua época de que Jesus era um impostor, era um falso profeta, era um traidor das causas do judaísmo. E foi assim que eles conseguiram que o próprio povo autorizasse a libertação de Barrabás e o próprio povo gritasse a favor da crucificação de Jesus.